tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, fechando mais um trimestre para a glória do Senhor. Hoje nós temos a nossa última aula, lição de número 13, com o tema Adorando a Deus em Família. Vocês lembram da aula passada? Gostaram do vídeo da aula passada? Deixem seus comentários, deixem suas sugestões, tá bom? Que tudo é para a glória do Senhor, que a gente, cada dia mais, a gente aprenda e se aperfeiçoe a fazer esse trabalho maravilhoso, né? Que é ensinar e aprender a obra do Senhor. Vamos lá! Hoje a nossa lição se encontra baseada em Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. E a nossa lição também se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que dizem assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre a palavra, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E em Timóteo diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos lá para mais uma aulinha, começando nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre adorar a Deus em família. E é interessante porque vocês percebem que cada aula que nós tivemos nesse trimestre, uma se conectou à outra. E isso é muito interessante, né? A gente dá graças e louvor a Deus por cada ensinamento, por cada coisa que o Senhor tem feito em prol da nossa vida, em prol do nosso aprendizado. E na aula de hoje a gente vai estudar a respeito da importância da gente adorar a Deus em família, a principal instituição criada por Deus. Então vamos lá. Talvez você não tenha sido criado em um lar cristão, né? Mas saiba que Deus te criou, nos criou, para que a gente sirva e adore a Ele em espírito e em verdade. Amém? A sua família também faz parte dessa bênção, né? Que fala lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Uma família que convida o Senhor para fazer parte da sua convivência, certamente terá a bênção de Deus sobre o seu lar. Então, o que acontece? Aqui nós vamos falar, essa parte de Atos, ela é muito linda, porque ela fala do carcereiro. Ele se converte, ele aceita a Jesus como, né, seu salvador. Paulo e Silas, eles estão lá presos. E é interessante, porque quando o carcereiro ele se converte, a história daquela época era basicamente assim: se o chefe da casa aceitasse a Jesus, todos os outros membros automaticamente eles aceitavam também. É diferente hoje em dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, né? Como alguns dizem, evangélica da Assembleia de Deus. Só que o meu pai, ele é católico. Então, hoje, as famílias são de várias maneiras diferentes. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de enxergar a vida, bem como a sua maneira de servir a Deus. E nós estamos aprendendo que só tem um jeito de servir a Deus, que é fazendo a vontade dele. E é interessante porque na época do carcereiro ele aceitou e toda a sua casa também creu no Senhor, né? E é interessante porque se os seus pais não são cristãos, através da sua vida,
você pode levar o evangelho e no momento oportuno o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles para que eles creiam no Senhor e sejam salvos. A importância da gente continuar aprendendo sobre a nossa escola bíblica dominical, da gente continuar vendo conteúdo, estudando e principalmente o que eu sempre falo para vocês, praticando o evangelho, não é verdade? Vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o primeiro ponto, né? Servir a Deus é uma alegria, ainda mais quando a gente tem nossos pais e irmãos servindo a Deus conosco. Mas na casa de muitas pessoas, essa não é a realidade de muitos adolescentes, né? A maioria enfrenta uma grande luta para se manter firme no caminho do Senhor e para não desistir da fé. Só que muitas vezes a gente vai ter algumas coisas que queiram nos parar. Muitas vezes uma mãe que não quer deixar o filho ir no culto ou ir na escola bíblica dominical, vai acontecer. Só que através da sua vida, do seu testemunho de vida, através das suas ações, das suas atitudes, você pode sim conquistar o seu pai para Cristo, a sua mãe para Cristo, você pode ganhá-los para Cristo. E isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente começa realmente a deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, as pessoas começam a ver a diferença no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Isso é maravilhoso, né? Há muitos que ignoram, mas existe um inimigo que ele age no mundo espiritual e ele não está satisfeito com as famílias, né? E ele faz de tudo para destruí-las. Então, o que acontece? A gente tem que se manter constantemente em oração, constantemente buscando aprender sobre a palavra de Deus, porque nos momentos em que nós estivermos mais fracos, nos momentos que nós não tivermos forças, a gente vai encontrar essa força na palavra de Deus. E quanto mais a gente agir como Cristo, né, as pessoas ficam mais suscetíveis a querer saber por que a gente está mudando, por que o brilho no nosso olhar é diferente. Então é interessante. Desde o Jardim do Éden, quando Deus criou a família, Satanás tem investido intensamente. Por isso que a gente que é cristão, a gente deve ser testemunho vivo do Evangelho. A gente deve ensinar para os nossos familiares, a gente deve ensinar para a nossa família, para os nossos amigos, né? E para que eles creiam no Evangelho e eles sejam livres dos ataques do adversário. Isso está baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 18. E é interessante porque a gente vive numa sociedade corrompida, onde o mundo ele quer dizer que a família tudo bem divorciar, tudo bem acontecerem tantas e tantas coisas, né, que a gente vê por aí terríveis. Só que não, Deus ele tem um plano perfeito. Deus ele tem planos para você, tem planos para sua família, tem planos para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para você. Deus tem plano, tem promessa para gente, para você. Então, tem muitas coisas muitos meios de comunicação, eles estão desvalorizando a família. Isso é terrível. Isso é terrível. São entretenimentos que pregam conceitos e valores totalmente contrários ao ensinamento da palavra de Deus, né? A gente vê aí muitos seriados, né? Muitos seriados que estão ensinando valores errados, sendo que a gente tem aprendido os valores corretos, mas o mundo ele sempre vai puxar a gente para o que é errado, o que é contrário à vontade do Senhor. E a gente tem que buscar a sabedoria divina, né? Para a gente poder
continuar fazendo a vontade do Senhor, né? Muitos ensinam que o divórcio deve ser aceito como algo normal, mas não. Acontece que quando um casal se separa, não é somente o casal que vai sofrer. Não é só o casal que vai se separar, são os filhos também. Muitas vezes eu falo muito disso para vocês, que quando alguém se separa, os filhos sofrem, e não só os pais, né? Porque é o pai que fica longe do filho, a mãe que fica longe do filho, e isso é terrível, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Por isso nós precisamos aprender cada dia mais a palavra do Senhor, para que quando chegar esses momentos de dificuldade, esses momentos em que a gente vai estar sendo provado, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória da nossa família aquilo que é a vontade do Senhor, né? Porque o plano que Deus estabeleceu para nossa família é sermos unidos, um amar e respeitar uns aos outros, né? Você quer ver sua família servindo ao Senhor? Então você tem que cuidar e você tem que demonstrar amor por essa sua família. Sem amor, nada teria sentido. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Então, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E é interessante porque o amor, né, ele dá sentido a tudo, né? E Cristo nos amou. Então, nós temos que demonstrar esse amor para as pessoas que nós conhecemos, as pessoas mais íntimas de nós são os nossos familiares, né? E a palavra de Deus ensina que em 1 Timóteo, lembra que eu falei lá no comecinho da aula? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus que diz assim, que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior do que quem não crê. Olha só que terrível. A gente tem que cuidar da nossa parentela, da nossa família também, né? Porque, claro, a salvação é individual, mas nós também temos um chamado, que não é algo que o Senhor quis supor, é um mandamento, é uma ordem. Ide pregar o evangelho, e a gente tem que pregar o evangelho primeiro de tudo dentro da nossa casa, no nosso meio, no nosso lar, né? E é interessante, mas mesmo com as aflições vindo, persevere no Senhor até o fim. Persevere no Senhor. Não dê oportunidade para Satanás. E é interessante porque a gente vai falar também sobre o culto doméstico. E é uma coisa que foi perdido com o passar do tempo. Eu sou uma nova convertida. Há algum tempo eu comecei a estudar mais a palavra, mas é interessante porque eu não sabia que antigamente o pessoal fazia culto doméstico. E era algo até natural para os antigos cristãos. E hoje você não ouve falar tanto. Hoje tem muita célula, mas a principal célula, o principal culto tem que ser, primeiro, nós somos templo do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser um culto. E segundo, nós precisamos fazer o culto dentro dos nossos lares, para que, mesmo que o seu pai, a sua mãe não queira participar, o seu irmão não queira participar, mas você começa ali sozinho, aí depois o seu irmão vai se interessando, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, quem mora com você, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, e quando você menos esperar, vai estar todo mundo adorando ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque eu tenho testemunhos de que a mãe saiu do lar, o pai saiu do lar, e através da oração dentro de casa, da família unida, clamando e buscando ao Senhor, a família foi restaurada. Glória a Deus, aleluia! Então,
A partir do momento que a gente busca fazer o culto doméstico, ele é muito importante, porque à medida que a gente serve a Deus, a gente precisa aprender a estabelecer prioridades. E Deus tem que ser a nossa prioridade, tem que ser a primeira pessoa, a primeira coisa que a gente tem que fazer todos os dias é levantar e falar: Senhor, bom dia, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela vida da minha mãe, do meu pai, e através da mudança de comportamento que o Espírito Santo for moldando a sua vida, a sua família será atingida. E muitas vezes a gente acaba dando mais valor, né, nos amigos e nas pessoas da igreja e não na nossa família. Mas não é assim que deve ser. Nossa prioridade tem que ser Deus. Em segundo lugar, tem que ser a nossa família, né? E a palavra de Deus diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe, né, mais do que ama a Deus, né, não merece ser seguidor de Cristo. Mas a palavra também diz que o pai ou a mãe que ama o filho acima de muita coisa não merece ser seguidor de Cristo. Ou seja, o seu pai e a sua mãe não pode amar você mais do que a Deus, e você não pode amar seu pai e sua mãe mais do que a Deus. Entende? Então, é interessante, porque quando a gente determina nossas prioridades, quando a gente entende quais são nossas prioridades, quais são, como é a forma de agradar a Deus, a nossa vida vai fluindo, a nossa vida ela vai caminhando de uma forma melhor. Deus deve ser reconhecido em todas as decisões que a gente tomar. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer coisas e a gente não vai perguntar, não vai pedir a opinião do Senhor, não vai tomar uma decisão mediante a vontade do Senhor. E é nesses momentos em que acontece muita coisa errada, né? Muitas vezes a gente quer comprar um carro, mas não ora para ver se aquele carro é da vontade do Senhor. Começa um relacionamento, por mais que você seja adolescente, vai chegar o momento de você namorar e você tem que se perguntar se aquele relacionamento é da vontade do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente vai falar algo para o nosso pai e para nossa mãe e esquece de colocar a decisão. É simples, gente. A decisão de falar algo que não que não machuque nossos pais. É desde a decisão de você levantar e agradecer a Deus até o momento de você falar algo, até o momento de você concretizar algo na sua vida. Tudo nós temos que envolver o Senhor, né? Todas as decisões que a gente for tomar, a gente tem que tomar mediante a vontade de Deus. Em segundo lugar, tá, família? E aí é que a gente entra, Deus se importa que a gente se cuide da nossa casa, porque os membros do corpo de Cristo são formados por famílias. E se você é parte do corpo de Cristo, se você é membro, você faz parte de algo, né? Não existe uma família sem uma mãe, sem um pai, sem um vô, sem uma avó. Tem as famílias, mediante a vontade do Senhor, elas são um só. E o que acontece? Como a família é uma instituição divina, a gente tem que se reunir com os nossos irmãos, com os nossos familiares, em momentos para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Quantas vezes você ganhou um presente e esqueceu de agradecer a Deus? Quantas vezes você ganhou? Agora a gente está no período de Páscoa. Eu já tive muitas situações em que meus pais não tinham condições, mas eu ganhei ovos. Esse não é o foco, mas agradecer no pouco e no muito. É agradecer por você ter uma mistura, por você estar vivo. É agradecer. E esse momento de agradecer é o culto no lar.
é o culto no lar. Precisamos fazer cultos nos lares para agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, para a gente crescer e aprender aprender a agir. As nossas ações tem que começar no nosso lar. O mais difícil para a gente transparecer Cristo é dentro de casa. Isso começa com o culto no lar. É sendo exemplo. Deus ordenou o povo de Israel que eles se reunissem em casa para ensinar a palavra de Deus para os filhos deles. Isso está baseado em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Ou seja, uma determinação é algo que não é para a gente escolher, é algo que o Senhor mandou a gente fazer. É algo bom, é algo agradável para unir você mais com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu tio, com a sua família. E você pode convidar eles a louvar, a estudar a palavra. Eu não sabia que minha mãe louvava. Eu confesso que quando eu escutei minha mãe cantar a primeira vez, nossa, foi uma situação assim tão bonita, porque eu nunca tinha escutado a minha mãe louvar. E aquilo foi maravilhoso. O Espírito Santo me encheu de alegria de ver minha mãe louvando. E faça da sua casa, do seu lar, um local de adoração. Estuda a Bíblia com eles, né? Diga o que você entendeu da palavra. Você não pode ir lá, mas eu não tenho um estudo teológico, mas o bebê, ele não começa a vida dele já sabendo andar. Ele começa engatinhando. Primeiro ele começa rolando de um lado para o outro, aí depois ele vai engatinhando, aí vai firmando as pernas, depois ele começa a andar. E é assim que a gente tem que ser na palavra de Deus. É começar do pouquinho, do mais simples. Deus se agrada do simples também. Deus se agrada de cultos na igreja, com músico e aquelas pessoas louvando. Sim, mas Deus quer ver o culto no seu lar. Deus quer ver a alegria no seu lar. E é interessante porque a gente tem que orar junto com a nossa família. A gente tem que apresentar a Deus todos os problemas que existem. Peça a direção do Senhor. Porque muitas vezes a gente está com problema dentro de casa e a gente não tem direção porque a gente não apresenta para Deus. Já parou para pensar nisso? Uma coisa simples. Não precisa de muito. É entrega, é renúncia. É renunciar muitas vezes o momento de você estar assistindo um desenho animado, jogando bolinha de gude, sei lá. É renúncia. Cristo viveu uma vida de renúncia, gente. Faça culto no seu lar. Ensine, mostre para o seu pai o porquê você gosta de estar dentro da igreja, de ser igreja. E para mostrar isso, tem que começar dentro de casa. Um exemplo de uma família que servia a Deus num tempo de tribulação, de terror, era Noé. Vocês já leram a passagem que fala sobre Noé? Noé, ele continuou temente a Deus, mesmo em meio ao caos. Ele continuou fiel, ele continuou acreditando e perseverando na palavra do Senhor. Então, que você busque, as pessoas falam só de Noé e a arca, mas é muito bonito, porque a família de Noé foi salva. Quantas famílias não morreram no dilúvio por não obedecer à vontade do Senhor, por não fazer aquilo que Deus mandou, que Deus ensinou? Não queira que sua família morra por falta de obediência. Que a sua família cresça, dê frutos, né? Por obedecer, por buscar o Senhor. E é interessante que Deus honrou a fé de Noé e da família de Noé. Portanto, o culto doméstico traz grande benefício para o nosso lar. Quando a gente louva, quando a gente fala da palavra de Deus na nossa casa, o maligno
O mal não tem força para destruir a nossa família. A gente não estava conversando nas aulas passadas sobre assistir filmes, sobre assistir seriados que não edificam? Às vezes tá vendo vulto dentro de casa e não apresenta isso pro Senhor. Gente, olha a importância da gente adorar a Deus dentro do nosso lar, da gente adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu imagino Cristo fazendo culto no lar dele, com a mãe e com o pai dele. Porque Cristo foi um adolescente, Cristo foi criança também, mas ele já era cheio do Espírito Santo. Busque intimidade, renúncia, sabedoria através da intimidade com Deus. Seja como Cristo, renuncie aos desejos, passe mais momentos com a sua família. Lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 2 ou 3, Cristo ele sai na Páscoa para festejar em Jerusalém com os pais. Cristo passava momentos com os pais dele também. Passe momentos de qualidade com seus pais. Olha, o maior exemplo para nós é Cristo. E ele passava momentos de qualidade com os pais dele. Passe momentos de qualidade com a sua família, né? E é interessante que, com a graça de Deus, os nossos pais se tornam mais unidos. Muitas vezes a gente está tendo muita briga dentro de casa por falta de renúncia, por falta de momento de intimidade com Deus em família. Muitas vezes a gente aprende e cresce na graça junto com a família. Vai ter momentos que vai ser você sozinho? Sim. Vai ter momentos que vai ser você com a sua família? Sim. Você e seus amigos? Sim. Nada te impede de fazer um culto no lar com seus amigos, com a sua família. Cresçam em Cristo. Cresçam buscando intimidade. E a gente tem que agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Mexe no celular? Vai ligar a TV? Ou, sei lá, se arruma para ir para a escola? Primeira coisa que a gente tem que fazer para uma vida cheia de graça, de sabedoria, de alegria diante do Senhor é agradecer. Levanta de manhã e agradeça por você ter uma casa quentinha para dormir, uma cama, uma escova de dente. Agradeça pelas coisas simples, pelas grandes também. Mas agradeça por você ter saúde, pelo seu pulmão estar respirando. Hoje, muitas pessoas aí estão morrendo por causa dessa pandemia e eles não têm ar nos pulmões e você tem. Agradeça. Muitos cristãos só se lembram de Deus no momento de dificuldade, no momento... Isso é errado. Claro que Cristo nos ensina que a gente tem que pedir tudo ao nosso Pai que está no céu, em seu nome, ou seja, no nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13 diz isso. Mas, porém, entretanto, todavia, ao invés da gente somente pedir, agradeça também a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e na vida da sua família. Já aconteceu várias situações em que os meus pais bateram o carro e era pra gente ter morrido. Hoje eu agradeço a Deus por Deus ter nos livrado daquele acidente, porque hoje eu estou aqui aprendendo sobre a palavra, podendo passar momentos de qualidade com vocês, podendo transmitir aquilo que eu já passei com Deus. Agradeça a Deus, porque muitas vezes era para o seu pai nem voltar do trabalho, pela sua mãe nem voltar de ter ido no mercado, mas Deus livrou eles da morte, da doença. Agradeça.
Bênção não é somente quando você ganha um presente que você desejava. Bênção é você sair de casa e voltar. Bênção é você ir tomar um banho e você ter água, ter luz, ter uma toalha, ter roupa para usar. Quantas pessoas não têm? Bênção é você beber todo dia, comer todo dia, é ter um lar, é ter uma cama, é tantas outras coisas. Ter pessoas que te amam, tem pessoas abandonadas, pessoas na guerra nesse momento, em outro lugar do mundo, que estão na guerra e o pai e a mãe morreram porque uma bomba explodiu e a família morreu e ficou só a criança ou só o adolescente. É a realidade de muitos. Agradeça. Nossos pais não são perfeitos, mas Cristo é. Agradeça por você ter uma família onde a realidade de muitos é terrível. Agradeça pelo que você tem. Você já parou para pensar em quantas pessoas dormem na rua? Quantas pessoas não têm o privilégio de dormir porque tem insônia? É uma coisa tão simples que é dormir. E tem pessoas que não dormem. Porque o inimigo não deixa, porque não conhece a Cristo. Por quê? Porque tem vários porquês. Agradeça. O Senhor te ama, o Senhor te cuida. Agradeça. Portanto, seja um pré-adolescente agradecido a Deus a cada dia, que você busque orar pela sua família e também pelos seus irmãos em Cristo e também por aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Ore, seja sábio no meio dessa geração corrompida pelo pecado. Agradeça, obedeça aos seus pais. Nunca se esqueça das promessas que Deus tem para você. Agradeça pelo que Deus já cumpriu e ainda vai cumprir na sua vida. Agradeça pelas promessas que Ele fez que ainda vão acontecer. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E que Deus abençoe você sempre. Que você seja um adolescente cheio do Espírito Santo, que você busque, através dessa palavra, através de outras formas de buscar a palavra, que você seja cheio, que você seja como Cristo, cheio de alegria, que você reflita dentro da sua casa aquilo que você está aprendendo na escola dominical, aquilo que você está aprendendo nos cultos, aquilo que você está aprendendo de bom com seus amigos cristãos, no seu meio cristão. Que você seja abençoado e cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Muito obrigado por mais essa aula. Quero agradecer a cada um e que vocês possam buscar mais intimidade com a sua família e com Deus. Amém? Vamos orar para encerrar. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui nos comentários. A gente responde. Se vocês tiverem qualquer questão, não estiver conseguindo orar, peçam nossa ajuda. Estamos aí para isso. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar? Pai amado, maravilhoso e misericordioso, em Teu nome, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu te agradeço pela Tua graça, por eu ter levantado neste dia, por eu ter vivido este dia. Nessa manhã, Senhor, eu te agradeço por até aqui o Senhor ter me sustentado, por eu ter dormido uma noite tranquila. Te agradeço pelo meu respirar, te agradeço pela comida na minha casa, agradeço pela minha mãe e pelo meu pai, agradeço pelo meu esposo e pelo meu filhinho. Eu agradeço por cada adolescente, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, essa aula, que seja para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos e pelos livramentos que o Senhor tem livrado e muitas vezes a gente não sabe. Obrigado, Senhor, por lutar uma batalha espiritual que nós nem temos noção.
do quanto o inimigo quer acabar com a nossa família. Senhor, livra a minha família de todo mal, livra a família dos adolescentes de todo mal, livra as pessoas que estão assistindo esse vídeo de todo mal, de toda enfermidade, cai por terra em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, que busquemos ser como tu, que a gente busque ser e transparecer Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até mais. A paz do Senhor.